seguinte, eu me formei, vai completar 10 anos completos em janeiro do ano que vem, me formei na UFMG em janeiro de 2016, e logo em setembro de 2016 veio a primeira campanha formal do Setembro Amarelo. E antes da minha formação, antes da minha formatura, eu tinha participado de muitos eventos sobre prevenção de suicídio. Haviam ocorrido simpósios internacionais sobre o tema. Uma professora argentina chamada Teresa Margulis, que eu cito no livro, tinha ido ao UFMG dar um curso sobre prevenção de suicídio. Marcelo Tavares, que é da UNB, também. Então, eu tinha muito interesse em casos de difícil manejo. Eu sou o tipo psicólogo que fala que quando for trabalhar, que quer trabalhar com quadros difíceis e tal. Então, a minha formação foi me direcionando para prevenção de suicídio, e agora, no 10º ano de carreira, eu resolvi escrever esse livro. Vou pedir para vocês mutarem, porque está dando retorno aqui. E aí, agora que está completando 10 anos de carreira, eu resolvi escrever um livro, atendendo a pedidos. Lá no início da minha carreira, eu comecei a promover minicursos de prevenção de suicídio, no momento em que o Setembro Amarelo estava se formalizando, e foi o início das conversações sobre o tema, porque até 2016 não se falava nada sobre prevenção do suicídio. Eu fui muito criticado no início, todo mundo que trabalhava com o tema era muito criticado, falando: como assim? Não tem o que falar, não é uma coisa que possa ficar sendo exposta por causa do efeito Werther, né? O efeito de cópia. Não há como promover uma protetividade a pessoas que estão inclinadas a se matarem. E claro que não. Existe técnica, existe método, existe capacidade humana para darmos conta disso. Então, eu começo o livro, que eu nomeei carinhosamente de Manual de Condutas Clínicas para Intervenção em Crise e Prevenção de Suicídio. Eu começo com uma apresentação, me dizendo quem eu sou, alguns caminhos pelos quais eu passei, e já nessa apresentação eu faço uma observação que eu considero muito pertinente, porque quando a gente está na faculdade, é natural, inclusive, que a gente escute muito sobre a necessidade de fazermos pós-graduação, de fazermos mestrado, doutorado, para nos especializarmos em alguma área, em algum caminho, seja da psicologia, de que área for. E eu compreendo a importância disso, obviamente, mas a quantidade de vagas para mestrado e doutorado, a quantidade de bolsas de mestrado e doutorado, a quantidade de pessoas que precisam participar da renda doméstica, não bate esses números. Então, levando em conta os números do CREPOP, né, que é uma instituição dentro da instituição Conselho de Psicologia, o CREPOP diz que 90% dos estudantes recém-formados em psicologia são absorvidos no mercado de trabalho nas áreas de educação e saúde pública. Então, vejam bem, né? 90% dos estudantes recém-formados são consumidos pelas áreas de saúde e educação. Assim que se formam, vão trabalhar nas áreas de educação e saúde pública. E, infelizmente, de acordo com questões sociais, inclusive, a prevenção de suicídio se faz necessária, tanto nas escolas e principalmente em postos de saúde, em CAPs e na rede de dispositivos que compõem aí a atenção psicossocial. Não dá tempo da gente pensar em que todo mundo que quer trabalhar com o tema vai precisar passar por um mestrado, por um doutorado, para poder entrar no mercado de trabalho e atuar diretamente com esse tema. Eu dou supervisão para vários colegas que trabalham em áreas distintas, trabalham com consultório particular, que trabalham na rede pública, que trabalham em escolas públicas com psicologia da educação, e o que tem chegado de casos de ideação suicida e tentativas de suicídio nas escolas é um horror. É muito alarmante. Então, a gente precisa se preparar ao longo do tempo da formação para que esse assunto seja tratado com uma naturalidade que ele merece, que ele precisa, para que a gente possa compreender as causas, para que a gente possa compreender os caminhos a percorrer em função de ajudarmos as pessoas que estão passando por esse fenômeno da ideação suicida e da desistência da vida, para que possamos atuar de uma forma humana, levando em conta que a gente também, obviamente, é muito abalado por situações drásticas. Quando pacientes chegam com situações muito delicadas,
a gente sente. Essa neutralidade científica proposta em aulas, que a gente não pode se deixar abalar, que temos que ser neutros. Claro, a gente precisa visar isso, mas não dá para tratar da mesma forma um paciente que está celebrando um, um estágio internacional, um intercâmbio que vai fazer, ou um casamento, ou uma coisa, não dá para tratar do mesmo jeito e sentir do mesmo jeito que uma pessoa que está profundamente deprimida, que aconteceu um luto, ou que ela está com ideação suicida. Não tem jeito da gente tratar do mesmo jeito todas as situações. Somos seres humanos. Então a gente tem que perceber como nos sentimos afetados pelas coisas que trabalhamos, pelas coisas que escutamos ao longo do nosso exercício profissional. E aí, levando em conta a quantidade de turmas que eu ministrei desde 2016, aulas em faculdades, já dei aula em quase todas as faculdades de psicologia de Belo Horizonte, como convidado, como estou aqui pela Sérise. Ao longo dos anos, já participei na UNA várias vezes a convite dela para fazer essa exposição com vocês. E levando em conta a quantidade de profissionais que me procuraram ao longo desses 10 anos, dizendo da precariedade da formação para lidarem com questões relacionadas ao suicídio, ideação suicida e manejos de quadro, fui lá e escrevi esse livro. Eu tenho visto muito nas redes sociais, queria começar por aí. No meu próprio livro tem lá curiosidades sobre o tema. Primeiro eu me apresento, depois tem curiosidades sobre o tema, que é o capítulo do livro onde eu coloco dados que são os dados que a gente escuta por aí. A cada tantos segundos uma pessoa se mata, a cada tantos segundos uma pessoa tenta, a proporção de tentativas para consumações é de tanto, a prevalência entre homens e mulheres é tal, os métodos prevalentes são tais, tais e tais. São informações que são importantes da gente deter, da gente saber, para a gente conhecer o universo amostral, né? Que a gente está participando, porque acolhemos pessoas que estão inseridas nesse fenômeno. Porém, há uma contraindicação de divulgação em mídias desses dados. E aí, o que eu vejo nas páginas, inclusive das instituições que dizem dessas contraindicações, são esses dados. Aí chega o Setembro Amarelo, que você encontra, são agora, né? Tá muito na moda os influencers estarem dizendo disso. O que a gente encontra são exatamente esses dados. Outro dia, todos vocês devem conhecer o Felca. Outro dia eu vi uma postagem dele falando sobre prevenção de suicídio. Recentemente ele foi condecorado com uma placa da Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo apoio que ele está dando ao debate sobre a saúde mental. E aí ele gravou um vídeo falando sobre isso, onde ele tinha lá um vidro grandão, assim, desses que a gente faz aquele jardim, que eu sempre me esqueço o nome, que é um jardim dentro de um vidro, que você coloca ali as coisas. Então ele pegou um vidro desse, uma botica, e aí jogava uma bolinha de gude. Aí daqui a 3 segundos ele jogava outra. E aí ele começava. A cada 3 segundos uma pessoa no mundo morre de suicídio. E foi enchendo esse vidro, só com informações que são contraindicadas. Então, a gente precisa olhar para as redes sociais e pensar um pouquinho sobre a pertinência de algumas informações. Porque, por exemplo, um outro influencer que é psicólogo, eu até acompanho e gosto bastante das preleções dele, mas ao falar sobre prevenção do suicídio, ele faz uma crítica muito forte no sentido de não adianta escrever livros, não adianta compartilhar técnica, método, não adianta inaugurar uma narrativa com um discurso para acolhermos as pessoas que estão passando por esse fenômeno, porque é um problema social, é um problema de ordem política, é um problema que diz respeito ao fato de 75% dos casos de suicídio acontecerem em países pobres, há uma prevalência entre pessoas negras em determinadas regiões, e enquanto não for resolvido o problema político relacionado à falta de saneamento básico, à falta de infraestrutura de saúde, educação, justiça social, distribuição de renda, não vai adiantar ficar elegendo frases de efeito para poder atender essas pessoas, porque é um problema político, é um problema social. É óbvio que eu concordo com isso, né? Não tem como dizer que não é um problema de ordem social, que os governos têm que incidir sobre isso,
Mas eu fico pensando muito do que adianta a gente tentar usar estas informações, estas concepções, na hora que a gente está ali cara a cara com uma pessoa que está num estado de sofrimento profundo e precisando de um apoio para ser acolhido, para lidar com a coisa de uma maneira diferente. Eu vou convidar essa pessoa a fazer uma crítica social e perceber o quanto a falta de sanitariedade no país, o quanto a injustiça social, o quanto as arbitrariedades de políticos, desvios de verba, falta de infraestrutura na saúde, educação, programas sociais, corte de verba de assistência social. Como que eu vou usar esses dados para promover um atendimento qualificado para uma pessoa que está passando pelo sofrimento, considerando extirpar a própria vida de tanto sofrimento? Então, é claro, é uma questão política, sim, é uma questão social, mas na hora que a gente está atendendo a pessoa, a queima-roupa, a gente tem que prestar atenção em alguns fatores. Porque senão eu vou julgar em cima dessa pessoa, vou soterrá-la com problemas sociais e basicamente eu vou estar dizendo para ela: se você é pobre, não tem acesso e vive num lugar que não tem acesso, então e aí? Não tem o que fazer? Tem muito o que fazer. Dito isso, dito isso, eu gostaria de perguntar, a Séries falou para vocês mandarem aí no chat perguntas, colocações. Eu tenho 142 páginas aqui do livro falando sobre. Tá, acho que pelo celular você não consegue colocar o A sumário, não, né? gente Para eles está verem o. também pelo notebook, a gente abre o livro aqui, é possível. Vamos abrir. Peraí. Tá, sim. E aí tem aí curiosidades sobre o tema, reconhecendo quadros de risco, avaliação de risco, pensando em intervenções terapêuticas, desenvolvendo fatores de proteção. E quando já ocorreu a tentativa de suicídio? Protocolos e escalas para avaliação de risco, continuando o tratamento de uma pessoa em crise suicida, fatores de risco para crianças, adolescentes, adultos e idosos, fatores desencadeadores e fatores de contenção, encaminhamento para dispositivos públicos, comunicação midiática, recomendações à imprensa, e aí a parte final, que são experiências que eu tive em mídias sobre o tema. Eu gostaria de convidar vocês a participarem, serem bem colaborativos, no mesmo modelo que a gente. O meu gato resolveu subir em cima de mim aqui. Ele quer aparecer na A gente está live, creio eu. compartilhando o sumário, É, Bruno. Isso. Então, eu queria convidar vocês a serem bem colaborativos no mesmo modelo que a gente precisa dizer aos pacientes que estão em quadro suicida que precisamos contar com a sua colaboração. Ninguém melhor do que eles mesmos para poderem nos informar sobre os seus estados, como se sentem, o que pensam sobre as questões relacionadas ao sofrimento que estão trazendo consigo. A gente precisa contar com a colaboração dessas pessoas. Então, nesse mesmo modelo, eu peço a colaboração de vocês para que vocês perguntem curiosidades, para que vocês tragam informações para serem debatidas, para direcionar de acordo com os interesses, as dúvidas, as questões de vocês, para que não vire apenas uma exposição de coisas que estão descritas no livro. Então, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, que já ouviu falar, quer confirmar alguma coisa, ou que achou estranho, alguma crença que tem? Alguém gostaria de começar participando? E não importa nem um pouco se é de primeiro período, tá? Não tem diferença nenhuma. Quem está no primeiro, no último, no sentido de ser colaborativo, de ser participativo. Quem não está presencial aí, se quiser ligar o microfone, fazer alguma colocação. Tá me escutando? Tá dando muito eco, mas estou. Tá, oi, oi. Tá mutado. O microfone daqui tá mutado. Qual visitante que E temos agora? aqui?
Continua com eco ainda. Mas tenta falar. E agora? Pessoal, licença, dá eco, porque provavelmente tem muito perto um celular ou notebook que estão os dois na mesma. Sim. Então tem que desligar um. Ou mutar. Oi. Ô, Bruno, me escuta. Diga, Yasmin. Me fala um caso que foi desafiador para você na clínica. Fala um caso que foi desafiador. Deixa eu pensar aqui. Vou trazer 2 relatos. Isso, e tem uma pergunta da Ana Flávia também no chat, para depois, né? Se quiser olhar aí também, Bruno, você consegue ver o chat? Deixa eu ver. Mensagens na chamada. Tá funcionando. Perdão, Séries, eu tentei entrar nas mensagens aqui, e aí, quando eu tentei entrar nas mensagens, caiu a minha ligação. Eu não consigo acessar as mensagens, não. Pode ler para ele Pode. a pergunta da Ana Flávia? Tá. Atualmente fica dando eco. Pode. Não, agora não tá dando eco mais, não. Vou abrir meu microfone, vai. Tá. Pode falar, que pega. Considerando os tópicos, eu gostaria de saber realmente como que se pode lidar quando já teve essa tentativa de suicídio e como você pode tentar evitar ao máximo possível. Tá. Então eu vou responder a sua colocação primeiro. Algum caso, né, que foi desafiador. Vou trazer 2. Quando eu tinha uns 2 ou 3 anos de carreira, uma paciente que eu já atendia falou: Bruno, eu tenho um primo que tentou suicídio, acabou de tentar suicídio. Ele é jovem, de 18 anos, 19 mais ou menos, e aí morava numa cidade outra e tentou suicídio. E aí gostaríamos que você atendesse e tal, tá num estado de sofrimento muito grande com a família. E aí, sob muita relutância do próprio jovem, a família conseguiu convencê-lo. Aí na primeira sessão, e aí ele foi, se sentiu à vontade, continuou o tratamento. Esse jovem, ele morava fora, morava numa república, e precisamos prestar muita atenção na saúde mental de jovens que saem das suas cidades para poderem fazer faculdade fora, principalmente os que moram em repúblicas, em cidades reconhecidas como aquelas repúblicas que são muito famosas, que dão muitas festas, aquela coisa do bicho, que é a pessoa que entra, que chega logo de imediato e entra na república e vira uma espécie assim de escravo, literalmente, da casa, e tem que obedecer e etc. E tem muitos desafios, né, do tipo beber, de glute-glute, até cair, e sexo relacionado a desafios sexuais também, de fazer parte de orgias e etc. Porque era isso que tinha causado essa problemática desse jovem, que simplesmente tinha ficado algum tempo, durante uns 2 anos, morando nessa cidade, nessa república, e não conseguiu colocar para fora, não conseguiu compartilhar com ninguém os sofrimentos que estavam sendo causados por essas tratativas de ter saído de casa, de um ambiente completamente diferente, e ter ido morar numa cidade estranha, cercado de estranhos e sendo submetido a mandos e desmandos, porque ali é daquele jeito e simplesmente ocorre assim. Eu tenho que aceitar, porque eu sou bicho, eu acabei de entrar na República, eu sou mais jovem morador daqui, então enquanto não entrar outro para me substituir, eu vou ter que aturar tudo isso. É, a família, né, ficou muito preocupada, muito desorientada, porque ele não tinha dado indícios, ele não tinha comunicado nada de sofrimento que estava acontecendo, e de repente ele incorre numa tentativa de suicídio, por tentativa de envenenamento com substâncias.
Aí a família, né, leva para o tratamento, ele adere ao tratamento e começamos as conversações sobre o que tinha causado, e aí já vinha de uma dificuldade familiar de poder falar como se sentem, tratar os assuntos problemáticos em família. E era um jovem que tinha uma vida social intensa, uma dificuldade muito grande de aceitar a ideia de fazer tratamento medicamentoso, não gostava da ideia de tomar medicação. Tinha ocorrido uma situação de um acidente comum, assim, não um acidente grave, mas tinha bebido e caído, tinha tido um traumatismo craniano e a família não tinha condições e esse jovem se incomodava muito de ter que ficar onerando a família, então não aceitava fazer todos os exames necessários e medicação, psiquiatra, tinha muito medo de viciar em remédio e naquele momento ele não aceitou passar por tratamento medicamentoso, mas ele comprou a ideia da terapia, aceitou regular o uso de álcool, aceitou regular a capacidade de se conter para não experimentar novas substâncias, e na base da transferência passou a se sentir muito bem ao poder falar com alguém sobre como se sentia, a poder expor os históricos familiares que nunca tinham sido debatidos, poder desvelar um tanto de coisas desde a infância que nunca tinham sido compartilhadas com ninguém, e a partir do momento que ele pode fazer isso no tratamento, houve um engajamento muito grande, foi um caso de sucesso muito grande. Eu atendo essa pessoa até hoje, com hiatos ao longo do tempo, passou por muitos desafios de trocar de curso, pensando em trocar de carreira. E aí, a adesão ao tratamento, porque se sente à vontade de poder falar sobre qualquer coisa que lhe ocorrer acerca desses sofrimentos, é o ponto alto dos tratamentos. Por isso, precisamos pensar numa escuta ativa. Eu vi que alguém mandou alguma coisa aí, li rapidamente da mensagem que chegou aqui. Daqui a pouco vou querer saber que pergunta é essa, mas a escutativa é muito importante porque nós temos que ser colaborativos com os pacientes e pedir a eles que eles também sejam colaborativos conosco. Então, demonstrar interesse pela história da pessoa, ao invés de ficarmos seguindo a tradicional recomendação de deixar a pessoa produzir, falar, não. Outra pergunta interessante aí que surgiu. Deixar a pessoa falar à vontade, livremente, fazendo associações livres. Eu compreendo que tradicionalmente é isso que a gente deve fazer com os pacientes, mas uma pessoa que está ideativa, que está com ideação suicida, considerando extirpar a própria vida, se a gente usa muito de silêncio analítico e deixa a pessoa ficar produzindo ali muita queixa, muita apresentação de demanda e não tem uma interatividade, uma colaboratividade para fazermos sínteses do que a pessoa está falando, devolvermos para ela de uma forma mais palatável o que estamos escutando, pedirmos confirmação para ela. Olha, você está falando isso, isso e isso. Eu estou pensando em tal história da sua vida conectada a essas dificuldades que você tem de enfrentamento desses temas e tal. Você contou tal e tal história da sua vida. Você consegue fazer uma conexão entre essa dificuldade que você está apresentando hoje e esse panorama de lidar com as coisas desse jeito, esse ser o padrão? Então, pegar o que a pessoa nos traz, já numa primeira sessão, quando a gente atende uma pessoa que está considerando uma tentativa de suicídio ou que já tentou, pegarmos o que a pessoa nos traz e devolver para ela metabolizado, isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente vai conseguir emprestar nomeações de coisas, de emoções e sentimentos que essa pessoa não consegue acessar sozinha. Então, quando a gente consegue fazer uma tradução de algo que ela está tentando comunicar, mas não está conseguindo, e a gente demonstra, olha, eu estou percebendo tal e tal coisa, você pode confirmar para mim se eu estou no caminho certo? É isso mesmo que eu estou entendendo? Isto já é um movimento de colaboratividade, você já está fazendo uma coisa a quatro mãos, a duas cabeças ali. Então é importantíssimo que a gente tenha uma colaboratividade, que a gente não deixe a pessoa
que a gente não deixe a pessoa imersa no conjunto de problemas que ela tem, meia hora falando livremente. A gente tem que ir fazendo pausas, reconhecendo, inclusive para perceber se é aquilo que a gente está entendendo e pedindo a devolução da pessoa para ela confirmar. Isso é muito importante. Alguém acabou de perguntar aí se tem. Tem várias perguntas, Sim, Deixa eu eu vi ver. uma aí, vou começar por ela, e aí eu peço para você ler as outras, perguntando se tem alguma abordagem específica. Não tem uma abordagem específica. Você vai encontrar terapeutas, psicólogos, que podem ser de orientação psicanalítica, Gestalt, humanismo, TCC. A depender da capacidade que a pessoa tem de escutar aquilo e perceber o que aquilo causa em si, que é a contratransferência, né? É muito importante, porque não é sem efeitos a gente está escutando de um paciente que ele está pensando seriamente em tirar a própria vida, por causa dos sofrimentos que tem. Às vezes é por um motivo de grande sofrimento, de Tá grandes aparecendo. injustiças, de grandes violências. Às vezes é por motivos fúteis. Às vezes as pessoas, por motivos fúteis, de acordo com a capacidade de enfrentamento da pessoa, foi muito super protegida, não houve aprendizados consistentes para poder lidar com situações delicadas, e ao longo do tempo a pessoa não evoluiu um olhar para a vida, para lidar com frustrações e etc. Tem um tanto de situações que, na minha experiência clínica, ainda não chegou nenhuma tentativa de suicídio por motivo fútil. Mas existem vários relatos de colegas dizendo que, por motivos quaisquer, as pessoas começam a ameaçar, fazem disso uma espécie de barganha nas relações familiares e começam a ameaçar de se matarem se a família não der o que querem, não permitir que façam o que querem. Se tiverem que passar por dificuldades ou por restrições das suas vontades, não querem continuar vivendo. E isso tudo vai de acordo com o modus operandi, né? Não é um problema que a pessoa é um problema, ela está com um problema. É o modus operandi, é o padrão de funcionamento que desencadeia modelos de funcionamento que não promovem qualidade de vida, que não promovem um amadurecimento das situações. Então, não tem uma abordagem específica. Dentro de qualquer abordagem, vai ter profissionais que vão conseguir lidar com o tema de uma forma bastante adequada e harmônica, e vai ter profissionais da mesma abordagem que não vão conseguir abordar o tema da forma adequada. Então, eu não diria que tem uma abordagem específica para lidar com pessoas que estão passando por esse fenômeno. Bruno, eu Oi. vou ler os comentários para você, que Sim. aparecem para você, a próxima. Quais orientações você indica que são adequadas para auxiliar famílias que possuem algum integrante que já demonstrou tendências? Essa perspectiva de que a pessoa não é uma pessoa problema, não é uma pessoa estragada, que ela tem um problema e que, isolada do todo, o problema é dela, ela tem que lidar com aquilo. A família precisa pensar nisso como um problema sistêmico. E um problema sistêmico não só no âmbito familiar, mas no âmbito social. O suicídio é um fenômeno social que ocorre em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, em todos os grupos étnicos. Então, é muito antigo falar sobre suicídio e ver o suicídio descrito como um fenômeno social presente. Porque o que acontece, na maioria das vezes, é que a família tem muitas dificuldades de observar a relação de causa e efeito no sentido de não deixamos, por exemplo, uma criança, um jovem, um adolescente se expor a situações porque tínhamos medo que acontecesse alguma coisa, não privilegiamos a capacidade que essa pessoa tinha de demonstrar erros, que tinha cometido algum erro, que precisava de ajuda. Por quê? Porque acontecem de formas ambíguas, né? Muito paradoxais. Tem família que deixa bem claro que não pode acontecer erros, que se aquilo acontecer, a pessoa vai ser tipo que excomungada da família, que na nossa família não é permitido que aconteça isso ou aquilo. E tem famílias que falam assim: não,
tudo que acontecer, você tem que contar para papai, para mamãe, não pode ter segredos. A gente tem que ficar sabendo de tudo que acontece com você. E quando a pessoa chega para dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso, a família descompensa, entra num surto e não dá conta de escutar aquilo que está acontecendo. E aí a pessoa assusta e fala, olha, mas peraí, não era para eu abrir o jogo, não era para eu falar que eu estou precisando de ajuda, não era para eu demonstrar quando algum problema está acontecendo ou que eu cometi algum erro, não era para eu dizer que cometi o erro para vocês me ajudarem a lidar com ele. E aí quando eu apresento isso, todo mundo cai matando em cima de mim. Como que eu vou confiar de pedir ajuda, de abrir como eu estou me sentindo diante disso, se a reação das pessoas é essa? Isso é muito comum. E as famílias que acham que não pode haver erros, porque na nossa família não pode haver, por exemplo, é, problemas que são considerados problemas, né? Como homossexualidade, na nossa família não pode haver divórcio, então não pode haver separação. E eu já tive que dar supervisão para vários casos, já aconteceu na minha experiência clínica, de mulheres estarem sofrendo violência doméstica, estarem passando por uma série de problemas e não poderem considerar encerrar o casamento, porque na família não aceita que haja separação naquele núcleo familiar. Nunca houve separação na família, casou, tem que aguentar, por motivos religiosos. A questão para populações LGBT, infelizmente, ainda é um problema de muita violência e muita expectativa familiar sobre a sexualidade dos jovens, a sexualidade de seus filhos, o que leva muitas pessoas a não conseguirem tratarem com naturalidade as suas diferenças, as suas condições, e não terem com quem compartilhar, terem medo de serem julgados. Então, resumindo, respondendo diretamente à pergunta, como as famílias podem interagir? Lembrando que elas não têm controle sobre os corpos das pessoas, lembrando que, principalmente hoje, no mundo onde há tanta liberdade de expressão, onde há tanto acesso a informações, onde as pessoas podem se espelhar com tantas culturas, com tantos padrões diferentes, é inviável oprimir as pessoas querendo que elas respondam a uma normativa familiar, como se fazia na década de 80, de 90, que era muito mais fácil você ter um controle sobre o padrão de comportamento das pessoas do que se tem hoje. Então, a primeira coisa é as famílias identificarem no sistema de funcionamento, no modelo de funcionamento, o quanto as emoções podem circular, o quanto as pessoas podem dizer como se sentem, como essas pessoas são apoiadas quando apresentam que estão passando por dificuldades e quais são os padrões de solução que essa família apresenta quando algum problema é exposto para ser resolvido. Porque, eventualmente, temos aquela coisa assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí vamos levar para a mesa de discussões e aí papai ou mamãe vai dizer o que tem que ser feito com os problemas. E aí, eventualmente, isso não contempla o estilo de vida da pessoa, não contempla o projeto de vida da pessoa. Então, o reconhecimento de que não há controle sobre as escolhas, sobre o corpo das pessoas, é muito importante, porque existe muito essa crença de que eu não vou deixar que o meu filho, que a minha filha passe por tal coisa, ou porque eu não concordo que isso seja digno, ou porque eu não quero que sofram. E aí, como fazer para evitar que as pessoas façam escolhas que elas tendem a fazer pelas seus projetos de vida e a família interdita aquilo? Então, a gente precisa avaliar o que é que está acontecendo e como essas coisas são tratadas pelas famílias, né, em busca de solução. Bruno, Oi. tem tem mais duas perguntas aqui. Sim. E só para todo mundo saber, a gente vai só até 11h30, viu, gente? Nosso horário, devido ao horário mesmo da aula aqui, é do término. Então, vamos aproveitar que a gente ainda tem uns 30 minutos pela frente. 36. E a Yasmin vai falar essas duas questões, né, que Sim. estão... Aqui fala que, além da escutativa, quais outras técnicas que podem ser utilizadas e como que nós, enquanto ainda estudante, podemos contribuir para levantar essa pauta
tão importante de forma ética, sem cair nos clichês que vemos por aí? Uhum. Tem várias técnicas que podem ser utilizadas. As pessoas focam muito apenas no sofrimento, né? A pessoa está no sofrimento e está falando que quer se matar. Então, vamos trabalhar o lado psicológico dessa pessoa. O que está acontecendo psicologicamente? E sai, por exemplo, psicanalizando a vida da pessoa a partir do primeiro contato que tem. Não é hora de fazer isso. É hora de falar com a pessoa. Você está percebendo que você fica mais agitado, mais agitada, você está mais ofegante ao falar sobre isso? Eu estou vendo que esse assunto mexe muito com você, né? Você está mudando a sua postura corporal, dá para ver que você está aflito, aflita. Você concorda? Você corrobora para a minha impressão de que esse assunto mexe muito com você e está te deixando agitado? Ah, sim, é muito difícil falar sobre isso e tal. Então, eu queria pedir a você que você preste atenção na sua respiração. Apenas respire pelo nariz. Preste atenção em como você pode conseguir se acalmar, como você pode demonstrar o que você está sentindo. Muitas vezes, é quase que 100%, tá? Nos primeiros atendimentos já de pessoas que estão passando por esse quadro, quando a pessoa está muito afobada e a gente fala, opa, é só um instante. Você percebe o tanto que você está agitado, o tanto que você está ansioso e tal, papá, e a pessoa começa a chorar. E aí ela tenta parar de chorar, ela começa a se constrangir, começa a querer tampar o rosto, não olha para você. É imprescindível que a gente diga, eu tô vendo que você está tentando parar de chorar, não tente, pode chorar. Não há nenhum problema em você demonstrar suas emoções, seus sentimentos aqui, pode chorar. Vai tentando respirar, respira mais fundo, presta atenção na sua respiração. E na hora que você se sentir mais calma, eu estarei aqui. Mas não precisa se constranger, não precisa tampar o rosto, se envergonhar. Eu estou aqui para saber quais são as circunstâncias da sua vida e como você lida com essas circunstâncias, para a gente poder encontrar maneiras outras que não sejam autodestrutivas, para você passar por isso que você está passando, que eu estou aqui para conhecer e te ajudar a pensar em outras formas de lidar com isso. Por quê? A gente ouve muito falar em psiquismo, né? Na faculdade de psicologia, a gente escuta falar em psiquismo o tempo todo. E realmente, psicologia, psiquismo tem tudo a ver. Mas eu nunca atendi um psiquismo batendo na minha porta. Nunca atendi um psiquismo online. Eu atendo pessoas que têm corpos, esses corpos têm necessidade, a gente precisa conhecer a qualidade do sono da pessoa, a gente precisa conhecer se essa pessoa está se hidratando minimamente, se ela está se alimentando minimamente, se ela está tomando sol, se ela está praticando alguma forma de atividade física, porque o que a gente escuta eu recebi, eu estou morando aqui no Rio tem um ano e pouco, e aí eu estou atendendo presencialmente a primeira pessoa aqui do Rio, que eu faço meus atendimentos online. E aí eu comecei a atender uma pessoa presencialmente que chegou num estado deplorável, que estava considerando, eu quero morrer porque eu não aguento mais, não tem mais solução, já estou numa certa idade, nada vai adiantar, e a pessoa completamente desnorteada. A pessoa estava tomando remédio por conta própria para dormir, remédios que não foram indicados por médicos. Há uma indústria, né, de vendas de medicação sem receita e a pessoa não estava dormindo bem, e aí, na hora que não conseguia dormir, tomava outra dose, tomava outra dose, tomava outra dose até apagar. Mas a pessoa não estava se alimentando, não estava tomando água, não saía de casa, não tomava sol, se recusava a fazer qualquer atividade física, e esse caso específico se trata de um luto patológico que já está rolando há 3 anos. A pessoa perdeu o companheiro de mais de 30 anos de casamento, e aí, depois que perdeu esse companheiro, entrou numa confusão mental e não conseguiu fazer mais nada. Eu estou atendendo essa pessoa no primeiro mês. Inicialmente foram necessárias 2 sessões por semana, mas na medida que já na primeira sessão eu fui perguntando, mas como que é o seu dia a dia na sua casa? Me conta aí um dia padrão seu, você acorda, faz o quê? E aí a pessoa relatava que não fazia nada, ficava esperando a empregada chegar, tinha muito apego à empregada, só comia quando a empregada fazia as refeições juntos, é, não estava prestando atenção na hidratação. Pessoas que tomam remédio
psiquiátrico tem que prestar muita atenção na hidratação, porque algumas medicações desidratam, elas requerem que a pessoa consuma mais água. Porque senão tem medicações que são excelentes para determinados quadros, por exemplo, o lítio, que é uma medicação muito comumente usada em casos de impulsividade, de compulsão, né, a uma tentativa de suicídio. O lítio é uma medicação muito utilizada para isso. Mas se você não tomar bastante água quando você faz o uso do lítio, ele fica muito sobrecarregando o seu corpo, seu organismo. Tem que fazer exames recorrentes de contagem de lítio. Então, quando a gente trata a pessoa de uma forma holística, que a gente se lembra que a gente precisa conhecer os padrões de sono dessa pessoa, vários pacientes que estavam em crises de pânico juravam que estavam fazendo higiene do sono e estavam confundindo limpeza do quarto e arrumação do quarto com higiene do sono. Aí dava 9 horas da noite, depois de chegar do trabalho, 2 estágios, faculdade à noite, chegava em casa cansada, tinha que comer, tinha que tomar banho, tinha que arrumar o quarto, não podia deixar nada bagunçado e colocava uma música alta para não ter preguiça e chamava isso de higiene do sono. Está confundindo higiene do ambiente com higiene do sono. Outros pacientes, por acaso, né, soltavam, não, dá 9 horas da noite eu vou colocar no TikTok e dançar dancinhas do TikTok. Mas como que uma pessoa que vai dançar dancinhas do TikTok 9 horas da noite vai ter uma qualidade de sono? Ela vai agitar o corpo dela, vai inundar o córtex pré-frontal de dopamina barata, de luz de LED, e aí depois ela vai deitar e tentar dormir? Essa conta não fecha. Então a gente precisa pensar nas pessoas de uma forma mais holística, porque se a pessoa não estiver tomando água, não prestar atenção na respiração como forma de mediar os estados ansiosos, e não prestar atenção na alimentação basal por dia, essa pessoa não vai ter melhora nenhuma, não. A baixa de vitamina D prejudica profundamente os estados depressivos, a baixa de vitamina B12 e D prejudicam demais. Então, se a gente não presta atenção de uma forma holística, a gente vai psicologizar tudo e achar que o tratamento e ficar falando sobre traumas, ficar falando sobre questões psíquicas, vai resolver o problema. Bruna, Pode falar. Tá me Oi. ouvindo? Sim. Vou falar a próxima. Aqui pergunta quais seriam os sinais mais prováveis, que muitas vezes tem alguns sinais que são mais específicos, mas tem alguns que não são tão visíveis. E se for alguém próximo, como que eu devo prosseguir para agir com cautela e ajudar para que não faça tal ato? você quer fazer as Então, próximas, tá vendo? Eu vou fazer a próxima aqui. Uma outra pergunta mas quando dizemos sobre futilidade, como o senhor disse, agora os exemplos, isso entraria mais em uma manipulação por satisfação própria, não? E outra, apesar de ter vários motivos para essa causa, poderia dizer que o suicídio é o auge da dor que a pessoa suporta? o suicídio é o auge de querer se livrar do sofrimento. É uma questão muito debatida, é uma pergunta que a gente tem que fazer para esses pacientes em início de tratamento. Você considera que você está querendo se livrar do sofrimento, que é insuportável, ou você está querendo se livrar da sua vida? Na minha experiência, até hoje, nenhum paciente que eu atendi falou: quero me livrar da minha vida. Todos eles queriam se livrar do sofrimento e se livrar do sofrimento de uma forma meio mágica. Eu quero que pare de acontecer esse sofrimento. E o processo de aprendizado para percebermos esse sofrimento de outra maneira e aprendermos a lidar com ele por outras vias que não seja a exigência de que ele cesse, que não aconteça mais, e que não seja pela exigência de, se isso não acontecer, eu não quero ter que fazer nada para que esse sofrimento seja tratado de outra maneira. Então é uma diferença, sim, fundamental no início do tratamento. Saber se a pessoa quer se livrar do sofrimento ou se ela quer se livrar da vida. A pergunta sobre a questão fútil, eu não entendi. Você pode repetir? Quando dizemos sobre futilidades, como o senhor disse, agora os exemplos, isso entraria mais em uma manipulação por satisfação própria, não? Depende. Eu entendo
o que eu entendi dessa pergunta é que a pessoa vai fazer uso disso para satisfação própria e aí ela exige que algo ocorra, porque se não ocorrer eu vou me matar. Da mesma forma que isso pode gerar um comportamento impulsivo numa pessoa, e ela pode fazer uma tentativa de suicídio, na tentativa de manipular para conseguir aquilo que ela quer, é o mesmo risco que o cutting, que é a autolesão autoinfringida, pode ocorrer. A pessoa tá fazendo a ferida, tá promovendo lesões no próprio corpo, na tentativa de recuperar a endorfina e ter algum alívio da insatisfação do sofrimento existencial que tem, mas a depender da pressão que ela coloca, se ela pegar alguma artéria, alguma veia, pode ser letal, pode ser fatal. Então, eu não sei se era isso que a pessoa estava querendo perguntar, nesse sentido de manipulação. Se não foi, puder reformular a pergunta com mais detalhes, mas o que eu entendi foi isso. Eu vou tentar começar a responder a outra pergunta que você fez, Yasmin, sobre características, né? Sinais. Bruno, Oi. Gabriel fez essa pergunta. Hum. Gabriel, quer vir aqui, Gabriel? O celular está funcionando. Gabriel vai reformular, ele fez essa Sim. pergunta aí da questão, né? Bom dia, Bruno. Tudo jóia? Tudo. Aqui, só a questão que o senhor falou, a questão dos exemplos, de tipo a pessoa manipular que vai cometer suicídio para conseguir alguma coisa, vamos supor, algum item, ou Sim. tipo, ir para casa de alguma pessoa, eu quero ir para casa da minha avó, mas se não resolver, me matar aqui em casa. Ou questão também até de dependência em si, se eu não conseguir um remédio em si, eu vou me matar aqui para todo mundo ver, entendeu? Tendência afetiva, nesse caso. Isso. Tipo assim, não é questão de manipular para conseguir algum item ou alguma coisa específica. Sim, sim. Mas veja o risco dessa. É uma manipulação, sim. É a mesma coisa de relacionamentos onde alguém vira e fala assim: se você terminar comigo, eu vou me matar. Eu não aceito ficar sem você. Eu não aceito que você termine comigo, porque senão eu vou me matar. Talvez ter usado a palavra fútil não tenha sido tão abrangente, porque pode parecer uma coisa leviana. Não, a pessoa está acreditando que aquilo dali, ela não vai sobreviver sem aquilo dali. Mas isso é uma perspectiva, é uma... O behaviorismo chama isso de crença limitante, entende? Se eu não tiver esse remédio aqui agora, eu não vou melhorar, e aí eu vou me matar se eu não tiver esse remédio. Ou se a pessoa terminar comigo, ou eu não puder fazer o que eu quero, eu vou me matar. Mas quando eu falei de motivos fúteis, eu falei mais de casos em que literalmente a pessoa vira e fala assim: já tive que dar supervisão sobre isso. Lançou o iPhone e tal. E aí os meus colegas voltaram de viagem, já estão com esse iPhone e tal. E vai lançar na loja no primeiro dia e custa tantos R$ 1.000. E eu quero no primeiro dia. E a família não tem a menor condição de bancar aquilo. E a pessoa começa a manipular a família dizendo: então eu vou me matar, então eu vou me matar, porque eu vou ser ridicularizado, porque eu vou ser o único que eu não vou ter. O peso das palavras, a palavra fútil é uma palavra pesada, mas vocês entendem que os conteúdos que nós andamos consumindo por aí, nas redes sociais e tal, está cada vez mais fútil? São conteúdos cada vez mais vazios, que não levam ninguém a nada. A questão da dopamina barata, tem um livro agora que chama-se Nação Dopamina, muito interessante, a ponto de a futilidade dos conteúdos que a sociedade como um todo está consumindo. Há anos atrás, há décadas e décadas atrás, se eu não me engano, por volta da década de 50 ou 60, foi estipulado que o tempo de aula seria 50 minutos, porque pesquisas mundiais demonstravam que a capacidade de concentração das pessoas era de 50 minutos. Com o advento das tecnologias nos últimos anos, uma nova pesquisa foi feita e esse tempo de concentração caiu para 7 minutos. Por quê? Porque as mensagens são muito rápidas, as redes sociais veiculam coisas muito rápidas,
E o padrão de prestar atenção nas coisas caiu de 50 para 7 minutos. Pela primeira vez, pesquisas globais também indicam que o QI dos jovens está menor do que o QI dos seus pais. Isso nunca aconteceu desde que a amostra começou a ser feita, lá pelos anos 50. Então, os conteúdos que a gente vem consumindo estão cada vez com menos qualificação, não agregam valor à qualidade de vida das pessoas. Então, a futilidade precisa ser pensada de uma forma ampla, porque a gente está consumindo valores que não são interessantes se veiculados na sociedade, estamos consumindo isso naturalmente como se fosse muito saudável. Bruno, tem outra Oi. pergunta do Gabriel aqui. Diga, Aí a última pergunta também, tranquilo. questão também dessa religiosa severa que você tinha comentado, a questão da comunidade LGBTQIA+, mulheres trans e travestis, que geralmente são as que mais estão, que eu imagino que sejam mais nessa porcentagem de casos de depressão, suicídio, né? Mas se essa cultura severa da religião em si, né, que ela pesa bastante, geralmente como é que chega a ser essa Seu abordagem? consultório, né? Que é que ele observa. Isso, Que a religiosidade. isso a religiosa é muito presente, geralmente que você... Na sua experiência clínica, né, Gabriel? Isso. Como Sim, que sim. comparece essa Muito, questão religiosa? muito interessante essa pergunta, porque se você pega as pesquisas internacionais, está lá assim, causa número 1 de suicídio, ter ocorrido suicídio na família. Causa número 2, problemas psiquiátricos na família, tratados ou não tratados, ou tratados inadequadamente. Causa número 3, olha que aberração, homossexualismo, que é um termo que nem se usa mais, né? Homossexualidade. Mas nas pesquisas internacionais ainda coloca a homossexualidade como terceira causa. E aí eu sempre fiquei muito revoltado com isso, porque assim, gente, é muita ingenuidade achar que homossexualidade é causa de suicídio. A violência e a não aceitação da homossexualidade é que é a causa do suicídio. A opressão social que leva as pessoas a sofrerem violência, a serem subjugadas, a chegarem numa escola, por exemplo, e sofrerem bullying porque são diferentes e etc., é que é a causa de adoecimento mental da população LGBT. Porque uma pessoa que é homossexual, ela não tem tendência suicida por ser homossexual, não. A forma esdrúxula com que a cultura trata isso e tenta inferir manipulação sobre os corpos dessa população é que causa adoecimento mental. Só que isso nas pesquisas internacionais é simplesmente jogado lá, terceira causa de suicídio. Homossexualismo, e ainda usa um termo que desde 1996 foi banido. E a gente ainda escuta profissionais de saúde mental usando o termo homossexualismo. Ainda hoje. Vira e mexe conversando com pessoas, profissionais de saúde usam o termo homossexualismo. Então, a legislação muda, a jurisprudência muda, mas a cultura não muda. É a mesma coisa, por exemplo, adorei, né? Esse fim de semana teve show do Chico Caetano, Djavan, Paulinho da Viola, Geraldo Azevedo, Contrapec da Blindagem, etc. Maravilhoso. Mas de pouco vai adiantar se as pessoas continuarem elegendo políticos de direita, de extrema direita. Não vai adiantar ficar fazendo show. Então a gente tem que ter uma consciência social, a gente precisa pensar na educação, sobre a religião, voltando aqui para não perder o gancho da sua pergunta sobre religião. A pressão familiar sobre as pessoas usando de moralidade e de religiosidade ainda é muito adoecedor. Porque as pessoas acham que literalmente, não, você está querendo se matar, você está deprimido, é falta de Deus, é porque você largou a religião, é porque você não está indo mais na igreja, é porque você não está sendo sincero. O que eu escuto disso sobre casos, né, de dificuldades emocionais de pacientes, de colegas e etc., não é porque você não está sendo sincero com Deus, você está escondendo alguma coisa de Deus e é por isso que você está mal. Não tem condições uma coisa dessa. Então, no livro, por exemplo, eu coloco a religião como um fator que, para algumas pessoas, pode ser libertador, no sentido de estou deprimido coloco desse jeito no livro. Estou deprimido e a minha família quer que eu vá para a igreja. Devo ir? Isso vai fazer bem? Depende.
Pois é, o ponto de vista da extrema-direita, do conservadorismo, é terrível, plenamente adoecedor. Alguém comentou alguma coisa aí. E aí eu respondo: olha, depende. Se os seus conselheiros religiosos são pessoas acolhedoras, que vão escutar o que você tem a dizer, que vão colaborar para você perceber que você está passando por uma dificuldade temporária, que muitas vezes pode ser uma questão geracional, pode ser uma coisa pontual, vão indicar um apoio e um acolhimento ali dentro daquela comunidade religiosa para você. Pode ser de qualquer religião que seja. Pode ser adventista do sétimo dia, pode ser batista, pode ser candomblé, umbanda, quimbanda. Se te promoverem uma sensação de que você está sendo acolhido, respeitado na sua diferença, eu acho que vale a pena. Agora, se for uma coisa de ir lá para isso que você está fazendo é errado, Deus não gosta, não pode, porque é pecado, e aí a sua família vai sofrer porque você está sendo um dissidente dos preceitos familiares, não tem a menor condição. E eu já tive que chamar famílias, na minha experiência clínica, e falar: olha, não é o momento de oprimir a pessoa para ela ir para a igreja, ela não está se sentindo bem, ela não está se sentindo confortável e ela não pactua dos mesmos valores que vocês. Então vocês precisam ver essa diferença e respeitar essa diferença, porque não há como converter a crença das pessoas, porque quem é o patriarca, a matriarca da família, tem um poder de decisão sobre o que as pessoas vão sentir ou pensar. Tem outra pergunta aqui, Bruno, outros comentários. Aqui, ó. Quando o psicólogo encontra a causa da dor inconsciente que levou o paciente a agir assim, tem uma redução do sintoma suicida? Aí da mesma pessoa. Quais são os limites e barreiras que o psicólogo chega para tratar os indivíduos em sofrimento psíquico? E se o suicídio é um sintoma de patologia, pois não é natural para o cérebro agir contra a própria vida dele mesmo? Isso é uma discussão que em todos os eventos sobre prevenção de suicídio fala-se. 99%, dados estatísticos oficiais, 99% das pessoas que cometeram suicídio tinham alguma patologia psiquiátrica, tratada ou não tratada, ou tratada de forma equivocada. Mas o fenômeno do suicídio não requer um problema psiquiátrico. Repete a pergunta de novo, essa pergunta, porque eu acho que ficou alguma coisa sem responder. Qual é a nossa se é uma patologia? Ah, tá. O suicídio é sintoma de patologia, pois não é natural para o cérebro agir contra a própria vida dele mesmo. Sim, 99% dos casos, pessoas que cometeram suicídio tinham problemas psiquiátricos observados, mas não tratados como um problema sério, não levados a sério ou tratados de forma equivocada, e que levou à desistência de tentar de outro jeito, de outro modo. Uma frase de efeito muito importante não importam as circunstâncias, importam como a pessoa lida com as circunstâncias. Porque senão, diante das mesmas circunstâncias, o padrão de comportamento de todas as pessoas seria o mesmo. Teve uma outra pergunta aí sobre características, né? Eu queria tocar nesse assunto. As características que as pessoas apresentam e tal. Tem um tanto de características que a gente pode reconhecer. A não ser que a pessoa esteja num programa de dieta e atividade física para emagrecimento, né? Perder mais do que 5% do peso corporal em um mês, ou ganhar mais de 5% do peso corporal em um mês, é indício de haver um processo ansioso ou depressivo instalado. Retração social, a pessoa perder de repente a vontade, a pessoa saía, tinha uma vida social ativa e de repente ela não quer mais sair com ninguém, ela conversava intimamente com as pessoas e de repente ela não quer mais conversar com essas pessoas. Principalmente quando é sabido que a pessoa está passando por exames, que a pessoa está passando por um processo de diagnóstico de algum adoecimento, se a pessoa passou, principalmente nos últimos 6 meses, por algum luto familiar, por alguma grande decepção. Algumas coisas precipitam adoecimento mental, como, por exemplo, são pessoas, amigos, nem casal, amigos, muito ligados e que passaram anos trabalhando juntos, estudando juntos, prospectando a vida juntos e tal, e de repente a pessoa recebeu uma oferta de emprego na Austrália.
E aí a pessoa vai para a Austrália, e você está super feliz, porque o seu melhor amigo recebeu uma proposta para ganhar US$ 20.000 por mês para trabalhar na Austrália. Acontece que você perdeu a sua parceria ali do dia a dia com quem você mais se sentia à vontade para poder falar e para poder prospectar a vida e tal. E isso pode ocasionar uma depressão, isso pode ocasionar uma tristeza muito grande que tem valor de luto, tem peso de luto. Morte de animais domésticos, de pets, causa muito adoecimento mental, causa muita ideação suicida. Por quê? Porque para algumas escolas, né, clínicas, quando um luto é aberto, porque aconteceu uma situação de perda, de separação ou de morte, de fato, todos os outros lutos são abertos. E geralmente a forma com que a sociedade lida com os seus mortos, com as pessoas que são banidas da nossa vida, mesmo estando vivas, não é da forma mais positiva. Tem um filme chamado. Ai, gente, como é? Eu sempre recomendo ele. É um filme da Pixel, se eu não me engano, que tem até algumas características de personagem dos 100 anos de solidão. Ai, como é que chama? Que tem uma fortuna que carrega as coisas super forte, tem uma outra menina que ela não encontra o seu poder e todo mundo na família tem um poder. Ai, como que chama? Ninguém lembra aí, não? Ai, que raiva, esqueci. Toda família, É... por que eles estão falando aqui? Qual? Como que chama? Como que é o nome? Eu não escutei. Eu acho que ele canta. Não, Encantos, isso. As pessoas tendem a tratar as coisas no modelo do filme Encantos, sobre o personagem que se chama inclusive Bruno, né? Não vamos falar sobre o Bruno. E aí não vamos falar sobre o que nos causa incômodo, não vamos falar sobre o que nos causa sofrimento. Mas aqui, voltando às características para identificar quem está em sofrimento e tal. Então, essas características que eu citei, por exemplo, ganho ou perda de peso, mais do que 5% do peso corporal em um mês, retração social, perder a graça de fazer as coisas que costumeiramente fazia, tudo isso pode ser indício de que a pessoa está passando por um grave sofrimento. Porém, o que não faltam nas redes sociais é vídeo de artistas famosos falando assim: olha o meu marido, olha o meu amigo, olha a minha irmã, dias antes de se matar. Estavam lá felizes, sorridentes, dando entrevista, falando normalmente e tal. Então, não tem essa regra. Vai ter pessoas que vão ter retração social e que não tem nada a ver com ideação suicida, e vai ter pessoas que não perdem a vivência social e que estão mergulhadas em ideação suicida. Não é tão simples assim. Por quê? Porque a gente se mascara de personagens para responder a expectativas sociais. tem mais uma aqui, Bruno. Tem. Professor, como deve ser conduzido o manejo clínico em um atendimento em que o paciente se mostra muito ansioso, nervoso e apresenta alta propensão suicida, especialmente até o encerramento da sessão? Prolongar a sessão, falar, olha, curioso que no final da sessão você fez alguma colocação, olha o estado que você ficou. Você percebe que você está mais agitado, que você está mais nervoso e tal. Então vamos continuar aqui conversando um pouquinho para a gente entender por que que isso que você falou, a partir do momento que esse conteúdo surgiu, você se apresentou de uma forma tão diferente do que ao longo da sessão. Você me parecia estar mais calmo, mais estável, e de repente tal assunto foi conduzido e aí você teve uma piora. Olha o estado que você está. Então presta atenção na sua respiração. Vou te pedir para respirar pelo nariz. Você tem alguém para te acompanhar em casa hoje? Ou você vai voltar para casa sozinho? Você está, a partir disso, estão te ocorrendo pensamentos de morte? E se a pessoa falar está, piorou mesmo e tô mal aqui, então, você vai voltar para casa, tem alguém da sua confiança com quem você se sente à vontade, tem alguém que você possa articular da sua rede de apoio, que possa te fazer companhia nesse momento, porque um outro erro muito grande, gente, é assim, ó. Ah, você tá mal? Liga para o seu pai e para sua mãe e pede eles para te apoiarem, para servirem de rede de apoio, sem às vezes saber
a qualidade desse apoio que os pais promovem, porque, infelizmente, a realidade é que muitas vezes as pessoas que naturalmente seriam eleitas como quem deveria ser a rede de apoio são as pessoas causadoras do problema, que oprimem mais a pessoa, e quando a pessoa vai falar alguma coisa como está se sentindo, escutam de devolutiva. Ah, mas pelo amor de Deus, você também não dá conta de nada. Eu te falei para não fazer isso. Agora eu vou ter que ficar aqui lidando com falas comuns, tá? Me perdoem a fala feia aqui. Agora eu vou ter que ficar aqui lidando com essa cara de bosta que você faz, porque está acontecendo alguma coisa na sua vida. Então a gente tem que tomar cuidado em naturalizar, por exemplo, de que a rede de apoio que vai ajudar a pessoa a passar por uma situação difícil é obviamente o irmão, é obviamente o pai, é obviamente a mãe, e não necessariamente. Bruno, Oi. tem mais alguma aí? Ou Yasmin? Tem. Que algumas parece que já foram respondidas Essa também. essa melhora pode ser a tentativa psíquica para que a pessoa não cometa isso? Essa Melhora. melhora. Entre aspas. Quem fez essa pergunta está aqui, gente? Presencial. Vivian, Está no online. Vivian, se você ainda estiver aí, puder. Então, não, eu ajudar. acho que eu entendi a Boa pergunta. tarde, bom dia. Professor, Bom, essa melhora que o paciente tem, que seria essa máscara, né, de personalidade que você citou, poderia ser uma tentativa da pessoa, do psíquica, mental do paciente não fazer isso? Porque pode. no cérebro não é uma coisa natural o suicídio em si, né? Aham. Então, uma tentativa de resgatar a pessoa, mas a dor é tão insuportável que a pessoa vai lá e comete isso. Sim, sim, você está correta. Mas é o seguinte, aí vem a questão da técnica ativa e tem a questão da escuta ativa. A pessoa vira para você e fala assim: ah, não, vai ficar tudo bem, porque eu não estou suportando mais ficar em casa, e aí eu vou sair de casa e vou resolver o problema. E aí você olha e pensa, ué, mas a pessoa nunca trabalhou, é estudante ou está desempregado há tanto tempo e não está conseguindo colocação. Ela vai sair de casa como? Ela vai sair de casa. Como que ela vai resolver o problema desse jeito? Então, às vezes, essa melhora é para a pessoa se acalmar e falar, não, peraí, então tem alguma coisa que dá para ser feita, tem alguma coisa aqui que vai destinar um outro divisor de águas que vai dar em outro caminho, e sim. Mas, se isso não tiver pé nem cabeça, se a pessoa vier com pensamentos mágicos e dizendo de possibilidades que na prática não vão ser praticáveis, a técnica ativa manda a gente falar assim: tô entendendo o que você está falando, fulano, mas como assim você vai sair de casa? Nesse momento eu entendo com a sua condição, você não está trabalhando, você está procurando emprego e tal, você está pretendendo sair de casa para morar aonde? E aí a pessoa às vezes fala: ah, vou mudar para casa do meu amigo e tal. Sim, qual amigo que você pensou? Ah, aquele amigo que eu já trouxe muito, não sei o quê. Eventualmente já tive que falar, aquele amigo que os pais dele não autorizam mais a sua entrada na casa deles, porque você já chegou lá em quadros alcoolizado ou sob efeito de substância e os pais implicam com a sua presença na vida desse amigo, para a casa desse amigo que você está pensando em ir, e isso vai resolver o problema. Então, eventualmente, o que a pessoa está colocando, fazendo uma colocação ali de ser uma melhora e que vai resolver o problema para não se matar imediatamente, às vezes tem muito cabimento, e às vezes é um escapismo, é um sair pela tangente, tendo pensamentos mágicos de que as coisas vão se resolver sem a necessidade de passar por um processo. Bruno, Ui. ó, estamos aqui caminhando, gente, para o final, para a finalização. São muitas, é uma temática que desperta muitas questões, mas eu penso que foi bem interessante, né? As pessoas participaram colocando bastante perguntas no chat. Sim. E eu acho que é um assunto que a gente pode combinar outros Sem dúvida. para dialogar, mas desde agora já quero agradecer a sua disponibilidade, essa abertura, né?
e que a gente pode ter outras oportunidades mesmo, que a gente possa Sim. continuar a contar com você. Aproveite o Rio, né? E quem quiser deixar alguma mensagem também para o Bruno, né, no chat, ele pode ler. Mas agradeço muito, né, Yasmin também aqui em nome da Liga, agradecendo, viu, a participação. E umas últimas palavras mesmo. Sim. Muita gratidão, obrigada, viu? Sim, gratidão mútua, Séries. Muito obrigado pelo carinho com que você sempre me convidou para participar dessas incursões com as suas turmas. Acho muito importante que alunos de primeiro período, segundo período do curso todo entrem em contato com essa temática e possam se colocar e possam fazer colaborações e participações e perguntarem, porque há uma prevalência desse fenômeno na rede pública de educação, de saúde. A nossa formação requer a gente lidar com isso, porque, infelizmente, é um fenômeno que só cresce a cada dia que passa. A minha tentativa de escrever o livro, né, era no sentido de um diferencial que eu acho que essa obra tem, é que eu coloquei muitas sugestões de fala, como abordar, como entender o que a pessoa está falando e de uma forma coloquial. As pessoas sempre falam, mas você fala desse jeito com o paciente? Eu falo com meus pacientes de uma forma ultra coloquial, na linguagem deles. Se eles são, o nome do livro está nas plataformas Hotmart. Depois, se vocês quiserem, eu Vou compartilho. passar a divulgação Sim, da plataforma, explicar sim. para eles como funciona. Sim. E aí o diferencial que eu percebi, né? Eu li uma série de manuais de condutas clínicas para intervenção em quadros suicidas, e o diferencial que eu tentei colocar no livro foi exatamente esse coloquialismo de como eu vou falar com o paciente que está passando por essa situação da forma mais frugal possível para que seja para que haja uma naturalidade, para que a pessoa possa se sentir à vontade para se entregar naquele momento. Colegas sempre me elogiam e digo, não, mas as pessoas conseguem falar com você com uma facilidade, e geralmente a gente tem uns tabus para falar sobre temas, porque eu trabalhei durante 11 anos com pesquisa de opinião pública, então isso me ajudou muito a tratar qualquer assunto, qualquer tema. Eu tinha que bater na casa das pessoas e começar a fazer perguntas sobre sexualidade, violência doméstica, uso de substâncias, então isso me ajudou muito. Mas tratar os assuntos com naturalidade, conversar da forma mais frugal possível, eu entendo que é a melhor maneira de deixar a pessoa à vontade para falar como ela se sente. Então, Bom, parabéns para vocês que participaram desse para momento aí. você, viu, Bruno? Nossa, muita gratidão, tá? Vamos Disponham. seguindo e também em outros diálogos a gente vai ter outras oportunidades. Tá Muito bem. obrigada pela participação também de todos que estão aí, todos e todas, viu, gente? Um abraço.